Olá, meus queridos alunos, tudo bem, pessoal, com todos vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui, na nossa videoaula de número 2 do seu curso de SketchUp, aqui na nossa versão 2024. Sejam aí realmente todos muito bem-vindos. Como eu sempre comento aqui no começo do vídeo, é um enorme prazer tê-lo aí, vocês, né, aqui conosco e ansiando cada vez mais, né, tendo esse anseio de cada vez mais aprender coisas novas e utilizando aqui o nosso querido SketchUp. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos aqui conhecer a interface do SketchUp. Eu vou mostrar para vocês alguns locais bem interessantes, como é que funciona, o ajuste de alguns painéis, alguns ajustes de algumas configurações, né, para deixar aí o SketchUp show de bola para a gente trabalhar. Então agora no começo do curso, pessoal, é uma fase bastante interessante, justamente para aquelas pessoas que nunca manipularam, né, que nunca mexeram aí com SketchUp, né, para que possam aí realmente já entender de início, tá bom? Então a gente vai passar realmente por algumas questões aí um pouquinho burocráticas, né, como eu sempre falo, mas são fundamentais para o transcorrer aí de todas as nossas aulas, tá bom? Então, por favor, se você aí não assistiu a aula passada, assista a nossa primeira aula, que lá eu comento detalhadamente sobre o curso, comento um pouquinho mais sobre o SketchUp, comento também sobre a instalação. Então, dadas aí as respectivas instruções, nesta aula de número 2, já é super importante que você já tenha, então, o software instalado aí no seu computador, tá bom? Para a gente prosseguir, tá legal? Então, nós vamos agora para a tela do SketchUp, e vamos dar o pontapé inicial aqui no nosso curso e a gente vai viajar aí por toda essa nossa jornada, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque sem dúvida é um programa, né, um software aí maravilhoso, tá legal? Então vamos lá? Muito bom, já estou aqui na tela, pessoal, com o SketchUp e funciona basicamente assim. Quando você instala o programa, de imediato, né, assim que você instala ele, vai aparecer aí na sua área de trabalho esses três ícones aqui. Um ícone que é o SketchUp, tá bom? No caso aqui está aparecendo 2023, mas aquilo que eu comentei no primeiro vídeo, conforme for sair a versão nova e a gente já vai atualizando. E se possivelmente também aparecer alguma novidade assim tão muito grande com relação à interface, aí eu faço um update e mostro para vocês. Ó, pessoal, aqui, mudou ali, mas aquilo que eu comentei basicamente não muda muita coisa, tá? Então vamos lá, você foi lá, instalou o programa, tudo certinho. Então vai aparecer na sua área de trabalho esse ícone aqui, bonitão, que é do SketchUp. Vai aparecer esse outro aqui, ó, que parece uma letra S, que é o Style Build. O Style Builder, pessoal, é na verdade um software que cria estilos visuais dentro do SketchUp, tá bom? A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que são estilos e aí depois a gente pode até visitar esse software aqui, que aí você consegue personalizar aí os seus próprios estilos. E aqui um pouco mais ao lado nós temos o layout. O layout, pessoal, ele funciona como um software separado, também em relação ao SketchUp, e ele serve justamente para você criar questões 2D, ou seja, você fazer uma planta baixa, você fazer um corte, uma elevação, né, um detalhamento de uma bancada, detalhamento, né, de marcenaria, baseado por tudo aquilo que você fez no SketchUp. Então, primeiramente a gente modela aqui no SketchUp, faz todo o 3D bonitão, né? Show de bola. E aí depois dentro do layout a gente vai usar então estas vistas para a gente produzir então aí folhas de papel, tá bom? Você consegue pôr cotas, textos, todo tipo de anotação realmente, tá bom? Nesse curso aqui nosso, pessoal de SketchUp, eu não vou falar muito sobre o layout, tá bom? Como eu comentei, a gente vai ter um curso separado, dada aí a quantidade de informações importantes que a gente tem dentro do layout. Então, né, praticamente tem que ser um curso à parte, tá? Obviamente que eu vou comentar algumas coisas com vocês aqui no curso, mas para você entender como funciona aí realmente o layout, tem que fazer um curso à parte, tá bom? Então é o seguinte, quando aparecer então esses três ícones aqui, significa que o seu programa tá, ó, show de bola, foi instalado bonitão. Então você vai clicar aqui, ó, no ícone do SketchUp e vai aparecer então esta janela aqui, que nós chamamos tela de boas-vindas. Nessa tela de boas-vindas, pessoal, de imediato aqui nós temos duas opções bastante interessantes. Nós temos aqui, ó, o criar um novo modelo. Então, durante o curso, vocês vão ouvir falar bastante a palavra modelo, bastante conhecido também como template, tá bom? Então, quando eu falar, pessoal, vamos fazer um template,
ou vamos abrir um template, então na verdade significa que nós estamos falando de modelo. E o que é o modelo? O modelo já são configurações pré-ajustadas, ok? Ou seja, nesse primeiro aqui, ó, ele é um modelo simples em metros, o que significa que as configurações de metros e unidades de medidas em metros já foram ajustadas, tá bom? Nesse segundo aqui, ó, modelo simples em polegadas, significa que as unidades de medidas já foram ajustadas para quem trabalha com polegadas, tá bom? E aí nós temos aqui também a arquitetura em milímetros, arquitetura em centímetros e arquitetura em metros. Entende-se aqui, pessoal, que é o seguinte, ó, vocês podem observar que tem um aqui que aparece o céu, né? E aparece aqui, então, a parte de baixo, a terra. Já alguns outros, ó, não aparece o céu, tá vendo, ó? Geralmente, esses que não aparece o céu, pessoal, ele não demanda você ter a necessidade de ficar visualizando, então, o horizonte, ok? Então, quando você trabalha com questões de arquitetura, que você precisa ver o modelo do lado de fora, você precisa ver toda a ambientação externa da maquete, então entende-se que é o ideal você trabalhar com a linha do horizonte. Você entender para que lado que fica o céu, né? E para que lado que fica a terra, tá legal? E aí depois você também tem milímetros, centímetros, que a gente pode ver um pouquinho mais aí para frente, tá? E a outra opção que a gente tem aqui, ó, é a opção abrir arquivos. Quando você clica aqui em abrir arquivos, obviamente você vai abrir uma pasta do seu computador, onde você já deixou então um arquivo salvo. Vale ressaltar, pessoal, arquivo de SketchUp tem a extensão SKP, tá bom? Então, quando você ouvir falar arquivo de SketchUp, a extensão é .skp. Ok? Um pouquinho mais aqui abaixo, nós temos então os modelos recentes, né, ou os arquivos recentes, caso você já tenha aberto aí no seu SketchUp, eles vão aparecer aqui como essas miniaturas. Um pouco mais aqui do lado, ó, você tem então a opção de ver aqui a miniatura, o nome, a data do arquivo e tudo mais. Clicou aqui de volta, você vai ver ele então aí em miniaturas, tá bom? Aqui nós estamos na página inicial, se você clicar aqui você tem a opção aprender, onde você tem aqui algumas seções, né, que a Trimble oferece aí para você entender algumas coisas relacionado então ao SketchUp. Fóruns, alguns campos, né, e também relacionado aí a vídeos, tá bom? Então depois você tira um tempinho, dá uma olhada aqui, tem sempre alguma coisa interessante aí para vocês verem, tá legal? Muito bom, e para iniciar então o programa, eu vou pedir, por favor, tá? Cliquem aqui, ó, em simples em metros. Então a gente vai iniciar um projeto aqui, um modelo dentro do SketchUp, totalmente aí em metros, tá bom? Deixa eu clicar aqui em ignorar. Então tá aí, ó, bonitão, nosso SketchUp, tudo funcionando. Possivelmente, pessoal, o de vocês pode ser que aqui em cima só tenha algumas poucas ferramentas e pode ser também que não tenha, então, esse conjunto de ferramentas um pouco mais à esquerda. Vou até tirar ele daqui, ó, vou arrastar, vou fechar, tá? Pode ser que o de vocês venha assim, com poucas ferramentas. Isso, de certa forma, pessoal, não importa. Por quê? Porque o SketchUp é um daqueles poucos programas que você tem uma liberdade muito grande de personalizar, então, a interface. Tá bom? Ou seja, você pode deixar a interface do jeito que você preferir. Tanto é que com o passar do tempo você vai observar que abaixo desses conjuntos de ferramentas aqui, ó, você pode encaixotar mais conjuntos de ferramentas, ó. Eles vão ficando abaixo. Tem algumas pessoas que chegam ter até aqui 5 fileiras, assim, vamos dizer, de ferramentas, tá bom? Então você pode personalizar aí toda a interface do SketchUp. Então vai funcionar basicamente assim. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente vai personalizar essa interface. Vou mostrar para vocês os principais locais da interface e vou pedir, por favor, que durante todas as nossas aulas você procure deixar a mesma interface que você está vendo aqui no vídeo, que eu estou explicando, você deixe então aí igual no seu SketchUp, tá bom? Justamente porque, pessoal, para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento. Porque se você deixar uma interface muito diferente da minha, falar, eu gostei dos comandos aqui, eu acho que as ferramentas ficam melhor para lá, vai te confundir um pouco mais, não é? Então é melhor você deixar realmente igual ao que eu estou mostrando aqui na aula, tá bom? E aí depois, futuramente, quando você já tiver, aí como a gente se fala, já um pouco mais ninja no negócio, aí sim você pode abusar e personalizar a interface do jeito que você achar melhor, tá bom? E que você preferir para os seus projetos. Tá legal? Muito bom. Então é o seguinte, o SketchUp, pessoal, ele quando você abre ele
funciona aqui com um sistema de janelas. Como assim? Olha só, tá vendo aqui em cima, tá o nome do arquivo que está como sem nome, né, porque a gente não salvou. E aqui um pouco mais à direita, ó, você tem então o fechar, o maximizar e você tem o minimizar. O que significa, pessoal, se eu clicar aqui, ó, em restaurar tamanho, né, conhecido também como maximizar, você vai observar que o SketchUp, ó, ele fica num sistema de janelas. Olha lá, tá? O que que isso significa, pessoal? Funciona assim, ó. Então vamos supor que neste arquivo aqui eu vou fazer um retângulo, tá? Vou acionar aqui a letra R, tá? Só para a gente brincar um pouquinho, não precisa fazer não, tá bom? E vou usar aqui um outro comando com a letra P, empurrar, puxar. Só para a gente gerar aqui um prisma 3D, tá legal? Muito bom. Então eu vim aqui e fiz um objeto qualquer, não foi? Então eu vou vir aqui, ó, em arquivo e vou vir aqui na opção, ó, salvar como, tá? Então eu vou dar um nome para esse arquivo e vou deixar salvo aí dentro de uma pasta, dentro do curso, pessoal, chamado tema da aula. Então quando vocês abrirem aí o curso, vocês vão encontrar um botãozão bonito chamado tema das aulas. Então todos os arquivos que eu utilizar, quando eu baixar a textura, quando eu baixar algum software, quando eu salvar arquivos aqui do SketchUp, eu vou deixando reservado dentro dessas pastas, tá bom? Então, como nós estamos aqui hoje na aula de número 2, eu vou salvar chamado tema da aula 2, tá bom? Quando a gente estiver, pessoal, modelando uma casa, eu vou salvar o nome inicial que a gente iniciou naquela aula. Por exemplo, tema da aula 5 inicial. Então, significa que é o início daquela aula que a gente fez. E aí eu vou salvar o arquivo e vou deixar dentro da pasta tema da aula 5 como exemplo, tá bom? Nesta mesma aula 5, quando a gente finalizar alguma coisa, de repente a gente foi lá, colocou uma porta, uma janela, aí eu vou finalizar esse arquivo. Então eu vou colocar como tema da aula 5 final, tá bom? Então todas as pastas temas que você abrir, você vai encontrar possivelmente sempre dois arquivos. Um chamado inicial, que é o que a gente começou naquela aula, e o final, que é o que realmente a gente finalizou naquela aula, tá bom? Se você não entendeu um pouquinho agora, fica tranquilo. Conforme você abrir aí os arquivos e conforme você for estudando e assistindo às aulas, você vai entender direitinho, tá legal? Então eu vou salvar esse arquivo aqui, é apenas um prisma, tá? Um modelo qualquer, e vou deixar dentro da pasta tema da aula 2. Olha só, muito bem, já alterei aqui rapidinho, ó. Curso de SketchUp 2024, aula 2, vou vir com o botão direito, nova pasta, e vou dar o nome dela, então, tema da aula 02. Dentro, então, dessa pasta tema da aula 02, eu vou dar um nome para esse documento aqui, ó, para esse modelo aqui, ó, tá? Vamos pôr o nome dele de prisma, vai. Vamos lá, ó, prisma. Prisma. Vamos pôr assim, prisma 1, tá bom? Para a gente entender o conceito, então, das janelas que eu estava explicando para vocês. E aí eu vou salvar em extensão SKP, ó, tá vendo aqui, ó, SKP. E aí vou salvar, tá legal? Muito bom. Aí, pessoal, eu vou pegar esse objeto, vou deletar, vou fazer um círculo, vou subir aqui e vou fazer um cilindro. Legal? Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, dentro da pasta tema da aula 2, eu vou salvar esse aqui então como cilindro. Muito bem, salvei então. Aí o que acontece, pessoal? É assim, quando eu estou aqui no SketchUp, o SketchUp também é um dos poucos programas que você consegue trabalhar com várias janelas abertas ao mesmo tempo. O que significa isso, professor? Significa que é o seguinte, você não necessariamente você precisa abrir um projeto em apenas um SketchUp ou em apenas um arquivo de SketchUp. Então vamos simular assim, vamos supor que você está fazendo uma casa, uma edificação, e aí nessa edificação, por exemplo, você tem setores separados. Por exemplo, você tem um setor do dormitório, setor da cozinha, setor da sala. E aí o arquivo fica muito pesado, fica muito grande. Então o que acontece? Você pode fracionar esse arquivo. Você pode de repente deixar um arquivo somente com a cozinha, um arquivo somente com a sala, um arquivo somente com o dormitório e assim por diante. Então, e aí ao final de todo o processo, você juntar em um arquivo único. Então vejam só, eu estou aqui, ó, nessa janela, tá vendo, ó? E ela se chama cilindro 1, tá bom? Se eu vir aqui, pessoal, olha só que interessante, vir aqui em arquivo e abrir aqui então o prisma, ó, observem aqui, ó, vou clicar no prisma, certo? Vou abrir o arquivo prisma. O que aconteceu? Eu abri o documento prisma, certo? Porém, olha só,
eu continuo na mesma janela. Para eu abrir uma outra janela diferente, pessoal, que é aquilo que eu comentei, eu posso fracionar os projetos, eu vou minimizar essa janela e vou ligar aqui, ó, o SketchUp de novo. Olha só, vou lá na área de trabalho, clico aqui, ó, no programa, tá? Ele vai carregar de novo, possivelmente vai abrir aquela janela de boas-vindas, olha ela aqui, ó, bonitona. Espera um pouquinho carregar, tá? Ele tá pensando, isso, maravilha. Posso vir aqui, ó, como são as miniaturas já prontas, posso clicar um pouco mais aqui, ou eu posso vir aqui, ó, no simples, tá bom? Ele vai estar em branco. E aí o que acontece? Aqui, ó, deixa eu voltar, ó. A janela que a gente estava aberto aqui, ó, é o prisma, tá vendo ela aqui, ó? Nesse aqui do lado, ó, que eu acabei de abrir, eu vou abrir o cilindro. Então vem aqui, ó, e clico em cilindro. Olha que legal, pessoal. Vou colocar aqui em janela, tá vendo, ó, em janela, e vou pegar o outro aqui, ó, que é o prisma, e vou deixar em janela. Olha lá, ó. Então eu tenho uma janela lá atrás, essa daqui, ó, é o cilindro, tá? E essa daqui, ó, da frente é o prisma. Olha lá que legal. Então é dessa forma que eu posso também trabalhar com o SketchUp. Então não necessariamente eu preciso estar fazendo tudo em um arquivo só, tá? Lógico que assim, pessoal, durante as aulas, até para não dificultar e também para vocês entenderem todas as questões didáticas, eu vou procurar deixar tudo dentro de um arquivo só. Quando houver a necessidade de a gente fazer essa fração, né, ou fracionar então aí o modelo 3D para ele ficar mais leve, aí eu volto e explico mais em detalhes para vocês. Mas é importante você entender isso já de começo. O SketchUp, ele na verdade não é só essa janela que vocês estão vendo. A interface não é só isso. Então você pode trabalhar com várias janelas do programa aberto ao mesmo tempo. Então, de repente, eu estou trabalhando em um projeto, eu posso ter, sei lá, 10 janelas, 20, 50 janelas de SketchUps abertas ao mesmo tempo, tá bom? Lógico, né, pessoal, que isso vai aí sobrecarregar um pouco mais da memória do computador, mas dá para você trabalhar tranquilamente com janelas assim no SketchUp, ó. Tá bom? Inclusive, você pode pôr até uma do lado da outra assim, ó, tranquilamente, ó. Você pode deixar uma aqui e, de repente, ir lá, abrir ele aqui de novo, tá? Tudo bem? Reiterando, se eu vir aqui, ó, tô no cilindro, tô nessa janela, e eu vir aqui, ó, pelo arquivo e clicar aqui, ó, na verdade o prisma vai abrir na mesma janela. Tanto é, ó, deixa eu voltar aqui pro cilindro, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu vim aqui um belo dia e nesse cilindro fiz uma alteração, vim aqui diminuir ele, ó, diminuir, tá? Quando eu for lá e quiser abrir o prisma, o SketchUp vai falar assim, opa, peraí, Ailton, você fez uma mudança lá no cilindro, você precisa alterar. Por que ele vai pedir para alterar? Porque, na verdade, ele está abrindo um novo documento em cima de um documento que já está aberto. Tá? Então, eu fiz uma mudança aqui no cilindro e vou querer abrir o prisma. Olha só, vejam só, olha lá. Tá vendo? Ó? Você deseja fazer as mudanças no cilindro? Se eu quiser sim, eu clico em sim. Se eu quiser não, eu clico em não, tá? Eu quero que sim, que mude, tá bom? Então, ele abre o prisma e lá o cilindro foi alterado. Entendido até aí? Tranquilo, né? Bacana. Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Agora, entendido essa primeira questão, né, das janelas é super importante, tá? Outro detalhe também, vocês viram agora há pouco que a gente abriu um template simples em metros, não é isso? Então, olha só, onde é que fica essa configuração? Vocês vão vir aqui, ó, em janela. Dentro de janela, vocês vão vir aqui, ó, em informações do modelo, que é, no caso, o modelo que a gente está trabalhando. E aqui um pouco mais ao lado, ó, você tem um seletor e vocês vão descer até aqui em unidades. Ó. Clicou aqui em unidades, então este template, ou esse modelo, pessoal, ele já vem configurado no formato decimal, tá? Você pode criar templates também, caso você goste de trabalhar com outras unidades, você pode fazer isso, mas também vou sugerir fazer somente depois que terminar o curso, né? Para não ficar diferente. Mas você pode vir aqui, ó, você tem então um formato de arquitetura, engenharia e o fracionário também, tá bom? Alguns profissionais trabalham em outras disciplinas aqui, pode ser que seja interessante, tá? Comprimento é em metros, ou seja, aqui no SketchUp, pessoal, funciona assim. Quando você vai fazer uma linha e você está pensando em metros, você desenha ela normalmente. Por exemplo, você vai fazer uma linha de 2 metros, então você digita o número 2, ele vai entender que é 2 metros. Tá legal? Ah, vou fazer uma linha de 5 metros. Digito o número 5, 5 metros, tá? Porque aqui já está configurado. Tá legal? Não se preocupe agora, pessoal, assim, com escalas, com essas coisas não, tá bom? Com conversão de unidades, porque tudo isso a gente faz posteriormente.
a ideia agora no começo, como você está começando a entender o programa, relaxa, tá? Fica tranquilo. Faça tudo pensando em metros e vamos que vamos. Ah, vou fazer uma parede de 1,5 m. Digita 1,5 normal, tá? Não é ponto. É 1,5, ele vai entender que é 1,5 m, tá legal? Depois, escalas e conversão de unidades a gente vê um pouco mais para frente e vê também lá no layout, tá? As áreas em metros quadrados, volume em metros cúbicos, que é o normal, e um pouco mais aqui ao lado você tem a precisão, tá bom? Observem que está com 0,00, tá? De repente, quando a gente for fazer alguns objetos que precisam de mais precisão, a gente vem aqui e aumenta as casas decimais, tá bom? Provisoriamente, podem deixar aqui, ó, tanto metros, né, comprimento, área e volume, tudo também com 2 casas decimais após a vírgula, tá? Bom, aqui essas outras opções de baixo, pessoal, por enquanto não precisa mexer, eu explico um pouco mais para frente para vocês, tá? A gente vai voltar nessas janelas aqui, em todas elas depois, e eu explico em maiores detalhes. Eu só quis trazer vocês aqui nessa janela para vocês entenderem, então, quando você puxa lá um modelo, né, um template, onde é que fica aí as suas respectivas configurações, tá? Vou fechar aqui. Muito bom, então vamos lá, pessoal. O SketchUp, pessoal, a interface do SketchUp funciona assim, ó, muito simples, né, de se entender no começo. Aqui na parte superior você tem então menus que nós chamamos menus drop-down. O que é drop-down? Quando você clica, ele desce para baixo, ó, tá bom? Então você tem arquivo. Aqui na parte de arquivos você tem tudo que é relacionado realmente a arquivos, como você salva, como que você abre, né, como que você faz toda a questão de impressão e tudo mais. A gente vai entrar também em um por um desses temas aqui durante todo o curso. Um pouco mais ao lado, tudo que é relacionado à edição, então é no painel editar, tá? Aqui, ó. Tudo que é relacionado a visual ou visualização é no menu visualizar, aqui. Câmera, tudo que é relacionado à câmera. Tudo que é relacionado a desenhos, ó, linhas, todos os comandos também já aparecem aqui, ó, arcos e formas. Tudo que é relacionado a ferramentas, pessoal. Quando a gente fala aqui no SketchUp, vou usar aqui um determinado comando linha. Comando, a palavra comando, ela vem mais do pessoal que estuda AutoCAD. Aqui no SketchUp a gente procura falar mais ferramenta, tá bom? Então assim, se às vezes eu falar a palavra comando, então entende-se que é ferramenta, tá legal? Porque às vezes vai, né, no decorrer aqui, no calor da emoção a gente fala, às vezes pode ser que a gente fale aqui comando, tá bom? Mas são as ferramentas aqui, ó. Tá legal? E aí você tem então aqui, todas elas aqui um pouco mais abaixo, janelas, todas as vezes que a gente precisar abrir alguma janela, por exemplo, ó, informações do modelo. Isso aqui não é uma janela? É uma janela. Ah, onde fica a janela tal? Opa, vem aqui, ó, menu janela. Vai estar aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Extensões, que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, que são ferramentas feitas por terceiros ou ferramentas feitas pela própria fabricante do software para auxiliar aí no desenvolvimento de algumas partes específicas. Por exemplo, de repente você faz bastante uso de criação de telhado, né? Você faz muitos telhados. E aí, obviamente que para fazer um telhado, né, leva bastante tempo. Então existem extensões que criam telhados meio que automaticamente, tá bom? Então eu depois vou ensinar vocês como é que baixa essas extensões, muito conhecidas aí do pessoal como plugins, tá? Então de repente fala assim, eu gosto de inserir as janelas aqui no meu projeto automaticamente. Tem plugin para isso? Tem. Então, são chamadas extensões, tá bom? Eu vou explicar aí um pouquinho mais para frente para vocês como baixar, como atualizar e vou mostrar também as principais que a gente conhece aí no mercado, tá bom? E aqui em ajuda, você clicou aqui em ajuda, vai aparecer então um menuzinho mostrando aí as principais ajudas aqui. A gente vai também entrar em um por um. Pessoal, durante o curso eu vou entrar em menu por menu desse aqui e vocês vão aprender todas as ferramentas durante o curso, tá bom? A gente vai zerar literalmente todos esses menus aqui, tá legal? Muito bom. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu pegar esses painéis aqui, ó. Eu vou clicar no xizinho, vou arrastar eles para baixo e vou fechar. Que é aquilo que eu comentei com vocês aí no comecinho da aula, ó. Vou clicar aqui, vou fechar. E vou pegar esse conjuntão grande daqui e vou fechar. Então, olha lá, tá tudo limpo, né? Então, o que acontece? A partir de agora, para você personalizar a interface,
que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nesse espaço cinza que tem aqui em cima, com o botão direito do mouse, ok? E vai aparecer então aqui, ó, o nome daqueles menus ou daquele conjunto de ferramentas, tá bom? Então, olha só, eu vou pedir para que vocês cliquem já nesse primeiro aqui, ó, conjunto grande de ferramentas. Quando você clicar aqui, vai aparecer, ó, o conjuntão grande de ferramentas. Por padrão e por costume, a gente sempre deixa ele mais aqui, ó, à esquerda. Então, você vai pegar, segurar com o botão direito do mouse e arrastar para o canto. Vai ficar a janela assim um pouco mais esbranquiçada, então significa que ele aceita ficar ali. Você solta e ele fica aqui, ó. Onde tem esse pontilhado, você vai arrastar para cima e posicionar da melhor forma que você achar legal. Olha lá. Para usar a ferramenta, né, você clica aqui, ó, na ferramenta e clica aqui, ó, no espaço para você usar aí bonitão, ó. Tá bom? Muito bem. Aí eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, ó, vem aqui com o botão direito, vamos pegar então armazenamento, pode deixar ele aqui, ó, ele já fica aqui em cima. Se o de vocês vier solto assim na tela, ó, você arrasta, coloca ele aqui para cima e encaixota ele aqui bonitinho, tá? Clica aqui de novo, aí você vai pegar aqui um pouquinho, descer e nós vamos para o construção. Construção, esse construção, as ferramentas já estão aqui, ó, então não há necessidade. Pode pegar ele, fechar, botão direito, desenho, deixa eu ver o que tem em desenho, ferramentas de desenho também já estão aqui, ó, tá? Então alguns painéis são repetitivos, vamos lá pegar mais algum. O Diffusion, pessoal, vai ter uma aula somente sobre isso daqui, ó, que é relacionado a que nós chamamos de renderização, tá? Com inteligência artificial. Nas versões mais recentes de 2023 e 2024 já tem essa opção. Editar. O editar, pessoal, tem essas ferramentas aqui também, ó. Tá vendo, ó, que é o mover, pode tirar. E assim sucessivamente, pessoal, tá? Vou colocar mais alguns na tela aqui e vou mostrando para vocês. Então você pode vir por aqui com o botão direito e ir clicando no que você quer. Os que aparecem aqui na interface, eles ficam ticados, ó, com esse tick mark azul aqui, ó. Tá bom? Mas você pode vir por aqui também, ó. Quer ver, ó? Você vai vir aqui, ó, em visualizar e barra de ferramentas. Ó, clicou aqui em barra de ferramentas, você também tem as mesmas ferramentas aqui, ó. Aquelas que você clica lá com o botão direito são as mesmas que tem aqui, ó. Olha lá. Armazenamento, que é o que a gente colocou lá, e conjunto grande de ferramentas, que é o que a gente colocou aqui mais à esquerda. Ok? Eu vou pedir para que vocês coloquem estilos. Estilos a gente vai usar. Deixa aqui em cima. Etiquetas. Etiquetas, pessoal, aqui, ó, é fundamental. Pode deixar ela aqui. Exibição. Deixa eu ver o que a gente tem em exibição. Exibição também, que é o posicionamento que a gente vê. Tá? Ferramentas de sólidos. Maravilha. Pode deixar aqui. Localização não, medidas também não. Medidas aqui, pessoal, não precisa, porque as medidas vão aparecer aqui, ó, no canto inferior direito da tela de vocês, tá? Não precisa colocar por enquanto. Padrão, o padrão aqui, ó, é questão de salvamento, ó, para abrir, voltar, para imprimir. Então é interessante deixar ele bem nesse canto aqui, ó, à nossa esquerda, tá? E aí, quando a gente precisar salvar, abrir algum documento, a gente já tem ali, então, o padrão direitinho, tá? Deixa eu só colocar aqui. Isso, ó, o padrão, vamos encaixotar ele aqui, ó. Isso, aí os outros a gente desce aqui, ó. Tá? Então, vocês estão vendo que é simples, ó, a interface. E aí, vocês vão ajustando, então, esses conjuntos de ferramentas aqui, ó. Primeiros passos, deixa eu ver o que é em primeiros passos. Primeiros passos também já está tudo ali, né, um pouco mais ao lado. Principal aqui também não precisa, deixa eu tirar ele fora. Sandbox, que é caixa de areia, pode deixar aqui, ó, que a gente vai usar. Seção, pessoal, aqui, ó, pode deixar também, um pouco mais aqui, ó, bem no cantinho. Sombras também. Eu costumo deixar as sombras aqui embaixo, ó. Tá? Se você quiser pôr aqui embaixo, ele fica aqui embaixo também, ó. Olha lá, fica aqui embaixo. Tá, ó, Trimble Connect, pode deixar aqui embaixo também, ó. Tá bom? E esse Scan e Essentials aqui pode deixar sem por enquanto. Bom,
Relacionado à interface, pessoal, é basicamente isso, ó. Deixem dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo, o de vocês, tá bom? Para a gente prosseguir aí com as instruções. Tem mais coisa, pessoal, relacionada à interface? Tem, pessoal, as nossas queridas bandejas. Você que está aí iniciando seus estudos no SketchUp vai ouvir muito falar essa palavra bandeja. Então vocês vão vir aqui ó, em janela, dentro de janela, você vai habilitar essa opção aqui, ó, mostrar bandeja. Clica aqui e olha quem aparece aqui do lado, pessoal. Esse conjunto aqui, ó, se chama bandeja padrão, tá? Bem aqui em cima, ó, no cantinho, tem um plug. Se você clicar aqui, ele desaparece. Se você clicar de volta, aqui, ó, ele aparece. Se você clicar no plug, ele fica estático. Pode deixar assim, ó, tá? Você pode até esticar ele um pouco mais para cá ou deixar o mínimo possível. Eu aconselho deixar o mínimo possível, tá? Para você ter uma área aqui gráfica melhor para você fazer aí as modelagens, tá? E o que a gente tem então nessas bandejas, pessoal? Aqui nós temos informações da entidade, ó, você clicou, ele abre um menuzinho para baixo, tá? Observem aqui, ó, que informação da entidade não está em nada, tá tudo em branco. Por quê? Porque eu não tenho nada selecionado na tela. Se eu clicar aqui, ó, na menina, observem que ele mostra lá, ó, que ele está na etiqueta sem etiqueta, se tem alguma instância, definição e algumas outras informações, tá? Então, tudo que é relacionado, que você precisa ver uma informação, você clica sobre esse objeto, vem aqui ó, na bandeja informações de entidade e ela vai aparecer aqui, tá bom? O que a gente mais usa é essa daqui, ó, faço um retângulo, tá? Clico no retângulo, observe então, aqui na informações de entidade, ele vai mostrar que foi feito sem nenhuma etiqueta e que possui uma área em metros quadrados de 3,43, tá legal? Muito bom. Aí depois a gente vai entender sobre a aplicação de materiais. Depois a gente tem componentes. Vocês vão entender o que são componentes. Estilos. Tá? A gente pode mudar totalmente o estilo visual das maquetes aqui dentro do SketchUp. Etiquetas. Vocês vão entender também o que são etiquetas. Vou explicar tudo direitinho. Sombras, cenas, instrutor e suavizar arestas. Essas bandejas aqui, pessoal, observem que nós temos aqui pouco mais de 8 ou 9. Elas são configuradas aqui, ó. Você vai vir aqui ó, em janela, bandeja padrão. Observem ó, que todas que estão ticadas aqui ó, são exatamente todas que estão aqui ó, no menu mais ao lado. Tá bom? Então, por exemplo, ó, informações da entidade. Se eu não quero que ela apareça aqui, eu venho aqui em bandeja padrão, desligo ela, ela desaparece daqui. Tá bom? Então, vou colocar ela de volta, ó, informações da entidade, ela aparece lá. Agora, no caso, ela ficou embaixo. Posso segurar, arrastar e levar ela para cima, ó. Tá bom? Coloco ela aqui em cima. Ah, eu quero colocar mais um. Então, eu venho aqui em bandeja e vamos colocar, por exemplo, o adaptar a foto. Clico aqui, vai aparecer ela aqui, ó. Adaptar a foto. Tá legal? E aí depois, pessoal, isso daqui, ó, tem milhares de configurações aqui dentro, opções que vocês vão entendendo tudo aí um pouquinho mais para frente. Tá legal? Bom, basicamente, pessoal, a interface do SketchUp é isso, né? A gente tem então um conjunto de ferramentas, tem a bandeja padrão. Aqui na parte de baixo a gente pode pôr mais ferramentas. Aqui, ó, a unidade ela vai aparecer aqui. Você não digita a unidade aqui, tá, pessoal? Tá bom? Por exemplo, você vai colocar uma linha, ó, vou fazer aqui, uma linha. Essa linha vai ter 3 metros. Não precisa eu pegar a linha e colocar aqui, ó, digitar aqui, tá? Eu só direciono para o lado que eu quero. No teclado, eu digito o número 3, por exemplo, aperto o Enter. O SketchUp já vai gerar a linha aqui para nós, ó. Olha lá. Tá bom? Então, não precisa eu vir com o mouse aqui e clicar, porque até não funciona. Tá bom? Eu digito aqui mesmo onde eu tô e aí aparece lá a informação, tá? Outra coisa interessante, pessoal, que aqui embaixo, ó, na barrinha de status que a gente tem do SketchUp, ele mostra um auxílio para você fazer algumas coisas. Tá bom? Então, sempre quando você estiver modelando, fazendo alguma coisa aqui no programa, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, que sempre tem uma frase interessante. Olha só, vou fazer um comando linha. Então, quando eu clico na tela, observem que ali embaixo, ó, ele mostra algumas informações. Ó. Clique em um segundo ponto de extremidade ou digite o comprimento. A tecla Alt, alterna entre a referência linear. Então, assim, ó, por exemplo, um comando círculo. Conforme eu pego aqui, ó, olha lá, eu nem cliquei na tela, ele já mostra algumas alternativas aqui, ó. Selecione o ponto central, porque eu não cliquei ainda. Use o Ctrl, tá, ó, para mudar o número de segmentos. Quando eu clico na tela,
a informação aqui, ó, já muda. Olha lá, ó, tá bom? Ó, selecione a outra extremidade. Então, pessoal, a gente vai usar bastante aqui, ó, essas frases, tá? Quando a gente ficar um pouco na dúvida, a gente dá uma olhadinha aqui nelas pra gente ver, tá legal? Bom, essa aula aqui, pessoal, é o seguinte, eu reservei ela justamente para vocês entenderem essa primeira etapa aí de arquivos, né, de interface, e eu quero comentar um pouquinho também respeito a manuseio do programa. Porque é o seguinte, pessoal, a partir das próximas aulas, da aula 3, aula 4, a gente vai praticamente já começar a fazer então alguns objetos. Então, tire um tempinho aí na sua casa, no seu escritório, para você já ir praticando então o SketchUp. O SketchUp funciona assim, pessoal. Nós temos aqui, ó, o cursor na tela. Quando você está com o cursor na tela, pessoal, significa que você está com essa ferramenta aqui ativa, ó, que é o selecionar. É essa daqui, ó. Essa ferramenta selecionar, pessoal, ela é ativada com a barra de espaços que você tem no teclado. Então, por exemplo, você veio aqui com o comando linha, certo? Fez lá a linha. Clicou aqui do outro lado, aperta a barra de espaços, o que vai acontecer? Você termina, então, a ferramenta que você estava usando, que era ali, no caso, a ferramenta linha, e você ativa, então, o selecionar. Olha lá, voltou aqui para o selecionar, tá bom? Ó, clico na linha, faço uma linha, certo? Ah, quero finalizar a linha. Então, venho, clico aqui do outro lado, aperto barra de espaço, ele finaliza o comando linha e ativa, então, o comando selecionar. Então, a gente vai fazer isso bastante, tá? Outra coisa também, pessoal, que vocês precisam, então, praticar é o seguinte. Aqui no SketchUp, para você ter um controle da maquete do 3D, pessoal, no começo é assim, é um pouquinho chatinho. Algumas pessoas vão ter um pouco de dificuldades, tá? Porque assim, a gente vai usar muito, pessoal, mas muito mesmo, o scroll do mouse, que é a rodinha que você tem então no mouse. O que significa? Que para frente você vai aproximar com o zoom, para trás você vai afastar o zoom, certo? Porém, observe um detalhe, eu vou posicionar o mouse nesse canto aqui, ó, dessa linha. Então, quando eu der o zoom, eu vou aproximar nessa ponta da linha, olha lá. Então, ele vai diretamente nesse local. Ah, eu quero afastar. Então, você afasta com a rodinha do scroll para trás. Eu quero ver o gatinho aqui, ó. Então, eu trago o mouse próximo do gatinho, ó, e vou rolar o scroll do mouse para frente. Então, eu vou ver o gatinho bem de perto, ó. Tá? Então, é assim que funciona o zoom. Então, o zoom, você tem que posicionar onde você quer o mouse, não precisa clicar em nada, tá? Ah, eu quero ver essa ponta da linha. Rola o scroll do mouse para frente, ó, ele vai chegar na ponta dessa linha. Então, vá memorizando essas ferramentas, tá? Muito bom. Aí, o que vai acontecer? Quando você estiver modelando, pessoal, você vai afundar o scroll do mouse, vai aparecer, então, uma linha com um tipo de um arco vermelho em volta. O que significa que você ativou, então, a ferramenta orbitar, que é essa daqui, ó, orbitar. Você pode clicar aqui, ó, na ferramenta, ela vai ficar ativa, e aí com o botão esquerdo do mouse você pode girar, pessoal, ó, girar em volta dos objetos. Ó, você pega aqui, ó, da esquerda, segura para a direita, você gira. Ou você clica aqui, ó, na direita, gira para a esquerda, ó, e aí você consegue ter o controle disso daqui, certo? Vou apertar a barra de espaço para entrar no comando selecionar, certo? Olha lá. Agora imagina só, eu posso vir aqui, ó, toda hora e pegar o orbitar? Posso, não tem problema nenhum. Mas vai dar um pouco mais de trabalho, vai demorar um pouco mais. Então, quando você afunda o scroll do mouse, você já ativa então o orbitar, ó. Você pode pôr para cima, para baixo, para os lados, ó, tá? Uma dica, pessoal, sempre quando vocês forem usar o orbitar, coloque ele no centro da tela, afunda o scroll do mouse e aí depois vocês orbitam, ó, para os lados que você quer, para os dois lados, para cima. Se você colocar para cima, você vai estar vendo embaixo da terra. Se você colocar para baixo, você vai estar vendo o piso. Ou seja, olhando de cima para baixo, certo? Muito bem. Ok, então, afundou o scroll do mouse e você faz o orbitar. Rolou o scroll do mouse para frente e para trás, você tem então o zoom. Tudo bem? Aí um pouco mais aqui do lado, pessoal, nós temos essa mãozinha aqui, ó, que é o panorâmica, conhecida então como o comando pan. O pan, pessoal, é o seguinte, você clica aqui, ó, vai aparecer uma mãozinha,
você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e aí o que vai acontecer? Você estará movendo então todo o visual do 3D, não o modelo 3D, mas você estará movendo então para você facilitar a sua visualização, tá? Vou apertar aqui a barra de espaço, ó, vou orbitar para a gente ver um pouco mais assim o céu. E aí, ó, eu consigo, por exemplo, eu quero ver um pouco mais para baixo aqui, onde eu tô aqui, ó. Então eu venho, seguro, coloco para cima. OK? Eu quero ver um pouco mais aqui, ó. Então eu venho, seguro, coloco para baixo. Ele tem um comportamento um pouco diferente do orbitar, tá? Você está só movimentando para os lados. Você não está girando em volta do elemento 3D. Perfeito? Mas aí também, pessoal, vai ficar um pouco chatinho da gente vir aqui toda hora e ficar clicando no comando, não é? Então, nesse momento, você vai acionar o orbitar com o scroll e vai segurar o Shift. Nesse momento, ó, você tem o PAN, o comando PAN. Então, pessoal, olha só, 3 comandinhos simples para vocês aí praticarem, tá? Para as próximas aulas. Olha só, pessoal, isso tem que estar aí, assim, vamos dizer assim, meio que no automático para vocês. Então, pratiquem. Faça alguns objetos na tela, só para vocês brincarem um pouquinho, ó. Pega aqui um comando retângulo, ó, faça o retângulo aqui, tá? Eu quero ver esse quadrado de cima. Como é que eu faço? Uso o orbitar, ó. Clica aqui, ó, coloca para baixo, você vai ver o quadrado de cima. Eu quero ver o quadrado lá embaixo. Clica no orbitar, gira que você vai ver a parte de baixo. Tá bom? Eu quero rodar em volta desse quadrado. Então, coloca aqui, ó, para a direita, segura o orbitar e gira. Ó, vem com ele para a esquerda. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, tem que estar aí meio que, assim, bem no automático mesmo. Eu quero mover um pouco mais lá para trás. Segura o Shift, o scroll do mouse, ó, usa o PAN. Ó. Eu quero ver esse cantinho aqui, usa o Zoom. Tá? Então, é assim, pessoal, ó, como eu tenho bastante prática, eu já trabalho há muitos anos com SketchUp, então eu faço isso meio que no automático, ó. Tá bom? Então, ó, usa bastante o PAN, usa bastante o orbitar e usa o zoom. Tá legal? Pratiquem até você falar assim, agora realmente eu consigo dominar, tá? Então, ó, vou fazer um cilindro, ele bem afastado aqui, ó, mais para cá. Aqui, ó. Vou usar o empurrar, puxar, vou fazer um cilindro aqui, ó. Então, vamos supor, eu tô aqui trabalhando e falo assim, eu quero ver o cilindro. Como é que eu faço para ver o cilindro? Eu afasto, ponho o mouse aqui perto do cilindro, rolo com o zoom para lá, cheguei perto dele. Uso o PAN para ajustar e uso o orbitar, ó, para girar em volta do cilindro, tá? Eu quero voltar lá pro quadrado. Afasto o zoom, aproximo aqui, ó, chego com o zoom aqui perto e uso o PAN para ajustar a minha visualização. Eu quero girar ele, ó. Então dou uns giros assim, ó. Tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer, tá legal? Muito bom, pessoal. Então, ficamos por aqui na nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado aí das instruções que eu mostrei na aula de hoje, tá? No começo, pessoal, é o seguinte, as pessoas ficam até um pouco assustadas, falam assim, professor, eu ainda tô pegando o jeito aqui, tô indo, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai gradativamente durante todo o curso, entendendo parte por parte do programa, tá bom? A gente vai, como eu comentei, passar por todas as etapas. Lembra que eu comentei com vocês lá na primeira aula que esse curso é separado em 3 fases? Justamente por isso, porque agora no comecinho é para quem tá pegando o jeito ainda, tá bom? Então pratique e vá indo gradativamente. Quando a gente chegar na segunda fase, a gente vai fazer uma casona bem mais complexa e aí com certeza lá você já vai estar manuseando mais ainda o SketchUp. E quando chegar na última fase, em conceitos mais avançados, aí sim vai estar todo mundo ali nivelado e show de bola, tá? Não tenha medo, o SketchUp é um programa, a princípio, parece ser um pouquinho complexo na hora de fazer a modelagem, mas aí eu vou auxiliando vocês vão ver que ele é um programa aí show de bola e sensacional, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, aguardo vocês aí, hein, firmes e fortes na terceira aula, hein? A partir da próxima aula, a gente vai começar a entender algumas noções de uso do programa, como que começa a fazer então os modelos 3D, como que a gente separa algumas coisas, tudo bem direitinho, tá bom? E aí vocês vão ver que é bastante legal. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom, tchau!